Gente, bora para mais uma live, então a gente vai falar se houve ou não mudanças na correção de redação do Enem. E para isso eu vou compartilhar aqui o meu material com vocês, para poder explicar de uma maneira mais detalhada essa questão. Vamos lá. Então, por que eu resolvi fazer isso? Porque nós temos visto muitas notícias falando que houve mudanças na correção de redação do Enem, desde que a Sebrasp assumiu, desde que deixou de ser FGV. Então, como vocês sabem, né, o INEP ele tem que escolher uma empresa para aplicar as provas do Enem, para imprimir as provas do Enem, e para ficar responsável também pela correção de redação. Então, vamos lá. Antes de responder essa pergunta, nós precisamos considerar aqui, antes da Sebrasp, que era a FGV que coordenava a correção de redações e disponibilizava o manual do corretor aos professores. E após Sebrasp, então, em 2023, a Sebrasp assumiu a aplicação do Enem e também a correção de redações, tá? E desde então tem sido ela, e esse ano, né, gente, hoje é dia 12, até dia 15 estão abertas as inscrições para ser corretor de redação do Enem. É só você acessar lá o site do Sebrasp, caso você tenha interesse. Beleza, então nós temos dois momentos, antes da Sebrasp e depois da Sebrasp. E aí, eu vou utilizar alguns termos aqui com vocês. Modelo Coringa, redações prontas que o aluno memoriza a redação inteira e apenas encaixa as informações do tema, as palavras-chave, enfim. E repertórios de bolso. Gente, a gente nem tinha essa expressão antes. Quem usou a expressão repertórios de bolso foi a Sebrasp, de acordo com os corretores, no treinamento com os corretores, essa expressão apareceu, tá? Que são os repertórios que se encaixam da introdução, ou aqui está a conclusão, mas é desenvolvimento. Ou desenvolvimento de qualquer tema. Como era com a FGV? Vamos lá. Gente, se a gente for olhar as redações de 2019, 2020, 2021, a gente vai encontrar, dentre as redações nota 1000, redações que têm repertórios diretamente relacionados ao tema, ou seja, que não são repertórios de bolsa. Então, vou dar um exemplo. Em 2021, que o tema foi registro civil, tem lá redação que o menino usou a obra Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos, que tem a questão do Fabiano, do filho maior, o filho menor não ter nome. Então, aquele não é um repertório de bolso. Mas, né, nas redações desse ano, se você colocar redações exatamente no G1, 2019, 2020, 2021, você vai encontrar lá também repertórios de bolso. Você vai encontrar lá a Constituição na introdução, você vai encontrar Utopia, de Thomas More, você vai encontrar vários. Uma mistura, assim, alguns com repertório de bolso e outras não. O que aconteceu em 2022? Em 2022, a FGV, foi o último ano de correção da FGV, que era a banca responsável pelo Enem naquele ano, ela já demonstrava nos espelhos de correção das redações nota 1000 a valorização de repertórios diretamente relacionados ao tema proposto, em detrimento do chamado repertório de bolso. Então, ela já tinha uma preferência nas redações nota 1000 pelos repertórios produtivos, tá? Pelos repertórios diretamente relacionados ao tema. Deixa eu só pegar aqui o tema de redação do Enem de 2022. Aí, vou mostrar um exemplo aqui, olha. Gente, o tema de redação do Enem de 2022 foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Vejam essa redação que tirou nota 1000. Olha só, vou ler rapidamente, só a introdução, tá? Não coloquei ela inteira aqui, depois você pode jogar ela no Google que você consegue ela inteira. Na segunda metade do século XVIII, os escritores da primeira fase do romantismo elevaram de maneira completamente idealizada o indígena e a natureza
a condição de elementos personificadores da beleza e do poder da pátria, quando, na verdade, os nativos continuaram vítimas de uma exploração desumana no momento em questão. Sem desconsiderar o lapso temporal, hoje nota-se que, apesar das conquistas legais e jurídicas alcançadas, a exaltação dos indígenas e dos demais, aqui acho que ela quis dizer povos tradicionais, não se efetivou no cenário brasileiro e continua restrita às prosas e poesias do movimento romântico. A partir desse contexto, é imprescindível compreender os maiores desafios para uma plena valorização das comunidades tradicionais no Brasil. Então, lá no site G1, se você for olhar as redações que tiraram 1000 lá, vocês vão ver que a maioria tem introduções sem repertório de bolso. Agora, todas as redações nota 1000 de 2022 com a FGV foram assim? Não, tem uma que está com repertório de bolso. E eu queria fazer uma observação. Nós temos, como professores, se tem alguém aqui que dá aula de redação, provavelmente vocês sabem o seguinte: nós temos alguns argumentos que são utilizados todos os anos e que se encaixam em vários temas. Eu vou colocar aqui no bate-papo, que é negligência governamental, falha educacional, falta de informação, silenciamento da mídia, falta de cumprimento da legislação. Inclusive, para isso, os alunos gostam de usar bastante a obra Cidadão de Papel. Esses argumentos aqui. Agora, mesmo que essas redações tenham tirado 1000 e na introdução tenha aparecido um repertório que não é repertório de bolso, pode olhar o argumento. No argumento, o aluno, ele usa argumentos que outros alunos usam em modelos coringas, tá? Que é a negligência governamental. É fácil colocar negligência governamental para argumentar, né? Você fala o que o governo deixa de fazer. Falha educacional, você fala que a escola não trabalha aquele assunto, né? E às vezes eu fico pensando também, né? E se nós estivéssemos lá no dia fazendo Enem? Será que a gente daria conta de ir preparado para qualquer tema que caísse, né? Sem pensar, sem ter esses argumentos ali para salvar a gente? E não estou dizendo aqui que a gente tenha que concordar com o modelo Coringa, porque eu não ensino o modelo Coringa para os meus alunos, tá? E os meus alunos tiram mais de 900 todo ano nas redações. Mas só para a gente pensar. Mesmo que a redação, vou compartilhar aqui de novo, mesmo que a redação traga aqui um repertório diretamente relacionado ao tema na introdução, os argumentos utilizados são aqueles que encontramos também em modelos coringas. Então, eu coloquei, aí no bate-papo eu coloquei mais exemplos, mas a gente vê aqui, negligência governamental ou falha educacional. Agora, nem todas as redações nota 1000 estavam com repertório diretamente relacionado ao tema. Então, eu encontrei uma nota 1000 de 2022 com a FGV, tá? Provavelmente tem mais. É que o G1 mostra só uma parte. Inclusive, a gente não sabe das outras. Pode ter mais com repertório de bolso, porque em nenhum momento na grade falou que haveria, que era para descontar o modelo Coringa. Ah, sei lá, tira 40 pontos na competência 3 se for modelo Coringa. Segundo os corretores, isso não foi passado em nenhum treinamento de correção. Agora, veja aqui uma redação de 2022 com o modelo Coringa. Vou ler aqui para vocês. Lembrando que o tema de 2022 foi a valorização dos povos tradicionais. Na obra literária Triste Fim de Policarpo Quaresma, do autor brasileiro Lima Barreto, a figura do protagonista é construída a partir de um ideal ultranacionalista baseado na valorização das questões do próprio país. Analogamente, fora da ficção, a sociedade brasileira não se comporta como Policarpo,
visto que esta não se preocupa em valorizar a memória dos povos tradicionais brasileiros, embora sejam tão importantes para a identidade nacional. Nesse interim, entende-se a negligência estatal, ó, o Coringa aqui, e a não eficiência da legislação como causas desse desafio. Então, olha só, aqui, essa introdução, ela é Coringa. Ela pode ser utilizada em vários temas. Só vai trocar aqui a palavra temática aqui, né? Agora, vamos ver aqui o argumento. A princípio, sobre esse assunto, vale ressaltar a importância de um Estado ativo na resolução de questões sociais. Dessa forma, para o filósofo polonês Zygmunt Bauman, uma instituição, quando posicionada de forma a ignorar sua função original, é considerada um estado de zumbi. Sob esse viés, o Estado brasileiro é análogo a esse conceito, visto que, no que tange à valorização e proteção dessas comunidades, ele é ausente. Isso posto, tal postura negligente contribui para que os povos tradicionais não recebam o amparo estatal necessário, colocando em risco anos de história, de resistência e de memória de uma parcela fundamental da sociedade. Então, beleza, usou negligência estatal, usou Bauman, que a gente vê muito nas redações dos alunos. Aí aqui usou ausência de uma legislação. A ausência de uma legislação, peraí, ela tinha prometido. A ausência de uma legislação que abrace a causa ameaça diretamente a sobrevivência desses grupos. Nessa ótica, a obra literária Cidadão de Papel, do jornalista Gilberto de Menstein, apresenta um contexto social em que as garantias constitucionais estão restritas apenas à parte escrita, sem ser colocada em prática. Diante disso, essas comunidades tupiniquins podem ser consideradas de papel, tendo em vista a não eficiência das leis e projetos que garantem seus direitos. Assim, ao invés de promover a valorização e o reconhecimento dessas populações, tais determinações falhas contribuem para a manutenção do sentimento de invisibilidade social desses povos. Aí tem a proposta de intervenção, que eu não vou ler, porque o nosso foco aqui é trabalhar a questão do repertório, enfim. Mas então, se a FGV, ela trouxe, em 2022, várias sedações nota 1000, ali no G1, só que nós não vimos todas, tá? Ninguém aqui pode afirmar que 100% das sedações nota 1000 da FGV eram sem repertórios de bolso, porque nós não temos acesso a todas. Algumas são disponibilizadas. Então, a gente fica com a impressão de que a maioria das sedações que receberam nota 1000, elas realmente não estão com repertório de bolso. A gente viu uma que tinha. Se a gente for considerar pelo que a gente viu no G1, a impressão que fica, gente, é que a FGV em 2022 já estava, a FGV em 2022, ela já estava dando preferência às sedações ali que na introdução não traziam repertório de bolso. Então, isso não é uma novidade da Sebrasp. Esse assunto, essa questão de modelo Coringa, já incomodava os corretores quando se tratava de FGV. A gente está falando muito de Sebrasp agora, porque a Sebrasp é a banca do momento e porque tem saído na mídia muitas notícias sobre isso. Agora vamos voltar aqui. Então, a FGV já tinha essa preocupação, aparentemente, olhando os exemplos de redação. Mas também não significa que entre as redações nota 1000 não tenha repertório de bolso. Tem aqui essa que eu acabei de ler para vocês. Beleza. Aí, em 2023, isso aqui de acordo com corretores com os quais eu conversei, a Sebrasp assumiu a correção. Como foi o treinamento? Segundo os corretores, na primeira formação online, o material apontava mudança, especialmente na competência 1. Lembrando que
Se você participa do treinamento de correção de redação do Enem, você encontra lá, você participa da primeira fase, que é online, né? Você tem que fazer uma prova, no caso da Sebrasp, se você não tiver participado da correção do ano passado, mas depois tem a formação que é presencial. Então, tem a fase online e a fase presencial. Em 2023, a primeira fase online da Sebrasp, nessa primeira fase, o material ele apontava mudança. Então, todo mundo ficou com a impressão, e isso saiu na internet, todo mundo ficou com a impressão de que a Sebrasp estava mudando as regras. Então, por exemplo, adjunto adverbial longo, a partir de 3 palavras, tem que ser colocado entre vírgulas. Aí, segundo os corretores, nessa formação online, a Sebrasp estava considerando adjunto adverbial longo aquele a partir de 4 palavras, né? Mas aí, o que aconteceu? Os corretores falaram também que essa primeira formação, as questões não tinham nada a ver com perguntas a respeito das competências, enfim. Aí, o que aconteceu? Entretanto, de acordo com os corretores, ao participar do treinamento presencial, a Sebrasp voltou atrás. E aí ela continuou seguindo o manual do corretor da FGV, né? O último manual do corretor da FGV foi o de 2022. Então, a Sebrasp, ela fez isso. Deixa eu arrumar a palavra Sebrasp aqui no material, que depois isso aqui vai no YouTube. E como foi a correção nesse ano? Em 2022, 2023, que foi o primeiro ano que a Sebrasp assumiu. Alguns corretores comentaram que parece que talvez eles acham que a Sebrasp não esperava, né, que ela fosse ficar responsável pelo Enem naquele ano. Por quê? O que eles relataram de problemas? Que houve problemas no sistema, alguns corretores corrigindo muito rápido, em menos de 1 minuto, redações nota 1000 que não mereciam 1000, só que, olha, nenhuma mudança na grade de correção. Nenhuma mudança na grade de correção. Por quê? Porque eles continuaram seguindo o manual do corretor da FGV. Então, não houve mudança. Só que como nós tivemos esses problemas aqui, olha, o que aconteceu? 60 redações nota 1000. E dessas redações nota 1000, quando eu vi no G1, eu vi algumas lá que não mereciam 1000. Eu vou mostrar aqui para vocês uma redação que eu separei aqui, que, na minha opinião, não merecia 1000. Vocês estão visualizando o arquivo no Word aí? Todo mundo está vendo? Sim. Gente, vocês estão entendendo? Alguém quer perguntar, colocar alguma coisa? Enquanto isso, vou tomar um café aqui. Alguém quer falar? Algum comentário, observação? Depois eu vou abrir para dúvidas. Não? Vamos lá. Vou ler essa redação aqui rapidamente, falar porque que, na minha opinião, ela não merecia a nota 1000. Vamos lá. Na obra Utopia, de Thomas More, é retratada uma sociedade perfeita e em harmonia, a qual é livre de conflitos e mazelas. Todavia, fora de ficção, eu colocaria aqui fora da ficção. Vou fazer umas correções aqui minhas, observações minhas. A realidade contemporânea está distante disso, haja vista os desafios para enfrentar a visibilidade do trabalho de cuidado exercido pela mulher no Brasil. Por certo, a negligência governamental e a desigualdade social são fatores que favorecem esse quadro. Percebe-se a princípio que o descaso estatal possui íntima relação com o revés. Nessa ótica, de acordo com o filósofo John Locke,
configura-se como um rompimento do contrato social, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que todos desfrutem seus direitos. Assim, devido à débil ação do poder público e à insuficiência de legislações, os impasses para acabar com a invisibilidade vivenciada por aquelas que realizam um trabalho de cuidadoras, sejam elas babás, donas de casa, empregadas domésticas, têm crescido cada vez mais no Brasil. Dessa forma, é inadmissível que esse cenário continue a perdurar. Ressalta-se, ademais, a situação de vulnerabilidade em que diversas cuidadoras estão inseridas como impulsionadora do problema. Nesse contexto, segundo o escritor Ariano Suassuna, o país é dividido em dois países distintos: o país dos privilegiados e dos despossuídos. Sob esse viés, grande parte dessas mulheres vivem em condições precárias, por isso tendem a aceitar qualquer coisa e realizam até mesmo trabalho sem remuneração, o que faz com que as dificuldades para enfrentar essa problemática aumentem e tornem essas mulheres cada dia mais invisíveis perante o corpo social. Start é imprescindível que haja mudança. Eu achei que esse repertório aqui, o país dos privilegiados e dos despossuídos, ele poderia ter trabalhado um pouco melhor na hora de trazer a explicação aqui. E teve uma outra redação, essa aqui ainda tá boa, mas eu quero mostrar aqui uma para vocês. Vou só parar aqui que eu quero pegar uma outra que tirou nota 1000 e que teve um erro grave. Só um minuto que eu estou olhando aqui. Achei. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, olha só. Quando você lê a 60, eu vou pegar duas só, tá? Então, peguei uma agora, de 2023. Vocês podem ver. Gente, presta atenção numa coisa. A que eu mostrei de 2022, a primeira dos povos tradicionais, era sem repertório de bolso. Agora, eu já mostrei duas. Mostrei uma com repertório de bolso, que a obra Utopia é um repertório de bolso. John Locke, para falar do contrato social, é um repertório de bolso, tá? Então, olha o salto de 2022 com as 60 redações nota 1000 de 2023 para a Sebrasp. Imagina só, você lê as 1000 de 2022, eu achei uma só com repertório de bolso, e aí quando... E detalhe, na da FGV de 2022, poucas tiraram redação nota 1000. Aí chegou a Sebrasp, em 2023, colocou 60 redações nota 1000. Só que o que não saiu nas notícias, nessas 60 redações nota 1000, é que houve vários problemas, de acordo com os corretores, durante o treinamento de correção de redação da Sebrasp.
E ninguém está mencionando isso. A preocupação das pessoas é atacar, falar do aluno que usa o modelo Coringa, falar do aluno que usa repertório de bolso, falar dos professores que ensinam dessa maneira. Não estou aqui concordando nem discordando com o Coringa, eu não ensino, eu não dou redação pronta para o aluno, eu ensino o aluno a construir o seu próprio modelo, se ele quiser, se for desejo dele, porque talvez ele não queira. Enfim. Mas olha a diferença das redações que a CEPRASP colocou como 1.000 no ano de 2023 para as redações que a FGV colocou como 1.000. A FGV já estava preocupada com os repertórios de bolso. Então, não é novidade essa discussão. Aí, olha essa outra redação aqui. Essa redação de 2023. A Constituição Federal de 88, documento jurídico mais importante do país, garante o trabalho remunerado e a dignidade humana como direito de todo cidadão brasileiro, além de estabelecer a igualdade entre os gêneros masculino e feminino na sociedade. Entretanto, nota-se que tal prerrogativa não tem se reverberado na prática, visto que ainda há uma invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher, o qual muitas vezes não apresenta retorno financeiro. Portanto, faz-se necessária a análise dos principais fatores que contribuem para esse triste cenário, o machismo e o descaso estatal. Aí, na hora que a gente vem no argumento aqui do descaso estatal, o aluno coloca assim, olha, ademais, é imperioso ressaltar que a invisibilidade e a desvalorização desse tipo de trabalho resultam, em alguns casos, na falta de remuneração, o que contraria o direito estabelecido na Constituição. De acordo com o filósofo Nicolau Maquiagem, e olha, eu acho que isso é um erro, sabe? E segundo os corretores, se o aluno erra o nome, a banca não desconta nada. Então, isso aqui estava entre as 60 redações que tiraram nota 1.000, né? Que está com repertório de bolso, e além de estar com repertório de bolso, ele errou o nome aqui do filósofo. O principal objetivo do governante é a manutenção do poder, deixando em segundo plano a busca pelo bem comum. Assim, é evidente que o Estado não se preocupa com a garantia dos direitos das mulheres, o que reflete na ausência de políticas públicas que assegurem uma remuneração digna àquelas que trabalham. Aí veio dessa forma aqui, com letra minúscula. Dessa forma, as mulheres se encontram desamparadas, ao mesmo tempo, pela sociedade e pelo governo. Aí a gente tem, dessa vez eu vou ler a proposta de intervenção. Portanto, é necessário promover ações concretas, as quais alterem o quadro de invisibilidade do trabalho realizado pela população feminina. Logo, cabe às emissoras de TV, as quais são grandes formadoras de opinião da sociedade, realizar campanhas sobre a importância de lutar contra o machismo por meio de anúncios publicitários, a fim de desconstruir ideias de subjugação presentes no Brasil contemporâneo. Além disso, o governo federal deve fiscalizar as relações de trabalho para garantir a remuneração feminina. Beleza. Então, as redações, dentre as 60 redações nota 1.000, que a gente vê aqui da CEPRASP, elas estão com repertório de bolso. Agora, por que ela deixou passar tanto? Porque houve problemas no treinamento. Aí, o que aconteceu depois em 2024? Olha só, não ficou bem para a CEPRASP a desorganização de 2023. Aí, o que aconteceu em 2024? Mais rigidez no treinamento. Segundo os corretores, quando eles iam corrigir a redação, tinha um cronômetro lá marcando o tempo de correção, porque em 2023, alguns corretores corrigiam as redações em menos de 1 minuto,
Em 2023, as dúvidas não eram respondidas, mas em 2024, olha, as dúvidas eram todas respondidas. Os corretores foram orientados a ficar de olho no repertório, não porque houve mudança na grade, mas porque em 2023 muitos corretores relaxaram na correção e houve muitos problemas, além das 60 redações nota 1000. Foi muito, e dentre elas, muitas ali não mereciam a nota 1000. Então, na verdade, não mudou ainda nada na correção. Ah, Carol, vai mudar esse ano? Se mudar, vai ter que ter um aviso lá na cartilha do participante. E se mudar, quem for fazer o treinamento de correção de redação do Enem vai ficar sabendo da mudança, né? Agora, a banca está orientando tirar ponto de relações modelo Coringa, não houve essa mudança na grade de correção. Saiu uma notícia recente na Folha Estudante, dizendo que o modelo Coringa era uma armadilha para a redação, e dentro dessa notícia, o INEP é questionado a respeito de mudança na grade de correção de desconto de ponto. Em nenhum momento o INEP afirmou, houve mudança na grade de correção. Ah, tira 40 pontos se o aluno usar o modelo Coringa, na competência 2, ou na 3, ou no repertório da 2. Essa conversa nunca existiu entre os corretores, né? Ah, por que que a gente está vendo, então, por que que a gente viu em 2022, nas redações nota 1000 ali do G1, o repertório diretamente relacionado ao tema? Não está dando certo mais usar repertório de bolso para tirar 1000? Eu não posso fazer essa afirmação, porque eu não vi as outras redações nota 1000, né? Agora, se há essa seleção para nota 1000, a banca deve estar fazendo por conta, porque, segundo os corretores no treinamento, ninguém falou assim, ó, vocês vão descontar 40 pontos se o repertório for Coringa. Não. Muitos alunos perdem ponto no repertório Coringa porque eles estão, na minha opinião, vacilando ali na questão do repertório também, na questão de encaixar. Talvez o encaixe não esteja sendo bem feito, porque tem aluno que consegue encaixar e ficar bom, e tem encaixe que fica ruim, que fica horrível, que você percebe, né? Agora, eu queria fazer algumas considerações aqui. A primeira delas, porque assim, gente, o desejo das bancas e dos professores é que o Enem deixe de aceitar modelo Coringa. Se já pararam para pensar, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Se eu entregasse para vocês que estão me assistindo aqui agora, se eu entregasse para vocês agora uma redação, modelo VUNESP, FUVEST, Unicamp, que foge do modelo do Enem, vocês conseguiriam corrigir? Tranquilo para vocês? Sim ou não? Não. 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 E se amanhã a Sebrasp falasse assim, agora as redações do Enem, né, às vezes o aluno não vai mencionar os dois argumentos. Às vezes ele não vai seguir aquela estrutura que a gente está acostumado. Vocês dariam conta de corrigir também? Não. Vocês já pararam para pensar que a partir do momento que o INEP e a banca do Enem falar assim, não vamos mais aceitar modelo Coringa, a gente vai ter que pensar na formação dos corretores também, porque tem corretor que se fugir desse modelo Enem fica perdido na hora de corrigir. E por R$3, vocês acham que o INEP e a banca vão encarar isso no treinamento? Eu não acho. Eu acho que, por enquanto, não vai haver essa mudança brusca. Porque se houver essa mudança, você vai ter que modificar o treinamento dos corretores. Carol, Pode falar, Márcia. eu acho que, além da questão dos corretores, tem a questão do aluno. Porque Sim. o aluno da escola pública, ele não consegue. Por que que ele não consegue?
porque o professor que trabalha com ele também não tem material, eu falo do Estado de São Paulo, né? Não tem um material para trabalhar com esse aluno, não tem uma formação para trabalhar com esse aluno, porque o aluno da escola pública, pelo menos os que eu trabalhei até hoje, eles não leem, eles não gostam de aula de filosofia, eles não porque tem a história do não gosto, né? Então, eu acho que, assim, além do problema do corretor, tem o problema do aluno. Então, para você, porque assim, você tem que formar primeiro o corretor, você tem que formar o professor, e você tem que lidar com um aluno que não gosta de ler. Porque, por exemplo, um aluno que usou Vidas Secas, né, eu acho aquela redação maravilhosa, Sim, concordo. Gosto da muito dela, mas acho que é mais... invisibilidade. Você vê que a interpretação que ele teve de Vidas Secas é uma interpretação profunda e é dele. Não foi o professor que falou aquilo para ele. Porque para um Exato. aluno. É porque ele nem sabia que aquele tema cairia. Exatamente, porque o aluno, para fazer uma análise de vidas secas e comparar com o tema da redação, é porque ele entendeu muito bem o livro. E a gente, bom, eu, na minha opinião, acredito, o livro Vidas Secas é maravilhoso, mas ele é um livro profundo. Né? Então, assim, esse aluno provavelmente é um aluno de escola particular. Eu não estou desmerecendo nem o professor, nem o aluno da escola pública. Ô, Várcia, eu concordo com você. Vou dar exemplo. Todo mundo sabe que eu moro aqui no sul de Minas, na divisa com São Paulo. Em Minas, o professor tem 3 aulas de português para trabalhar português, literatura e redação. Você acha que eles vão trabalhar redação com 3 aulas? Imagina, é o que acontecia comigo quando eu trabalhava na escola pública. E agora está mais sucateado ainda. Porque agora no estado de São Paulo tem a história das plataformas digitais, que eu não estou na escola, mas eu acompanho por colegas que são professores, que tudo é feito por plataforma digital. Então, o aluno produz uma redação que é corrigido pela inteligência artificial, que a gente já sabe, né, que não faz uma boa correção, e assim, a questão que eu vejo é a própria formação do aluno, porque o aluno, ele se recusa, ele acha que não tem importância que não tem necessidade dele ler, que, sabe, talvez seja assim, eu vejo pela minha cidade, que é muito pequena, muita alienação, sabe, e que a escola poderia ajudar, que o professor poderia ajudar, mas esse professor, ele não está engessado, ele está petrificado pelo Estado. Exato. O que o governo do Estado de São Paulo tem feito, gente, é desumano. É desumano. As notícias. Ele demitiu, né, afastou uns diretores e a justiça mandou esses diretores ontem voltar. Então, aqui na minha região, na diretoria de ensino que eu pertencia, eles afastaram 3 diretores e colocaram na diretoria de ensino para fazer um processo de reciclagem, na palavra deles. Entendeu? Entendi. O professor não tem autonomia nenhuma. O professor é obrigado a seguir um material péssimo, que não ensina nada. E assim, você vê bons alunos interessados, alunos que realmente querem aprender, que você não pode ensinar. Então, é triste a realidade da educação brasileira, sabe? Principalmente eu vejo no meu estado. Eu não estou falando mal do político, eu estou falando da política educacional, entendeu? Porque eu trabalhei na escola nossa, depois que eu comecei a fazer o seu curso, eu pensava, gente, ainda bem que eu não fiz o curso que eu estava trabalhando, porque eu ia ficar mais doente, Raquel, desculpa, Carol, porque assim, eu ia ver que eu poderia fazer muito mais pelo aluno, e eu não podia, porque o coordenador assiste a aula, o diretor assiste a aula, todo mundo assiste a aula, essa aula ela tem que estar planejada num papel, tá? Num plano de aula, que quando vão assistir sua aula, eles vão com esse papel na mão impresso, e eles te olham, tudo o que você faz, o que você não faz, e você nunca está certo, e você sempre deixou a desejar. Nossa, que É absurdo. desse jeito, tá? Agora, só fazendo uma observação para todos, tá? Já que eu volto no que a Márcia falou, tem uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Ô, gente, aconteceu com alunos meus, tá? Corretor no ano de 2023 e 2024. A gente fica falando aí do corretor ser relaxado, não saber olhar repertório de bolso. Ô, gente, eu tenho alunos que foram muito prejudicados na competência 5,
que os 5 elementos estavam na proposta de intervenção e um corretor deu 160 para o aluno. O outro corretor acertou, deu 200, mais um pisou na bola, porque os elementos estavam muito evidentes na redação de um aluno meu. Isso aconteceu com uns 3, 4 alunos meus, sabe? Então, assim, é um prejuízo na formação dos corretores. Por isso eu digo, tem gente aqui que está na prova todo santo ano, toda sexta a gente tem a sala de correção. Na sala de correção, a gente corrige como a banca do Enem corrigiria. E aí, a gente corrige como a banca do Enem corrigiria, e a gente tira as dúvidas. É uma correção completa, detalhada. O professor se sente mais preparado para ir para o treinamento de correção de redação do Enem. O treinamento de correção de redação do Enem é corrido, né? E na sala de correção a gente corrige com muito detalhe. Então, eu vejo assim, fica esse foco, essa discussão no modelo Coringa, lembrando que se mudar tudo, vai ter que mudar a formação dos corretores e valorizar esses corretores. E a gente fica focando no modelo Coringa, mas o corretor tem que também saber corrigir em todas as competências. R$ 3 é um absurdo, uma palhaçada? Com certeza, é uma palhaçada. Mas a gente aceita, porque todo ano a gente se inscreve lá para o treinamento. Agora, a partir do momento que você se inscreveu, a gente tem que ter o mínimo de responsabilidade com o aluno que está ali também, né? É claro que a gente não precisa, não deve aceitar essas situações, como a Márcia falou, e nem aceitar esses R$ 3, né? A gente precisa de um movimento para começar a falar sobre isso. Mas, a partir do momento que eu aceitei ali participar do treinamento, eu tenho que ter responsabilidade e respeito com aquele aluno que se preparou o ano inteiro e está disputando ali uma vaga no vestibular. Tá aparecendo para mim Desterro Vieira. Bom dia, Carol. Bom dia, tudo bem? Qual o seu nome? Bem, Desterro Vieira. Tá, é Desterro Vieira mesmo, é diferente seu nome. É muito comum aqui na minha região, que eu sou do interior do Piauí. Piauí, olha, tá nublado aí, tá chovendo? Aqui praticamente não choveu esse ano. Não? Olha. Não, choveu pouquíssimo. Tá A bom. respeito da fala da Márcia, eu sou professora de escola pública há 7 anos. Eu entrei, inclusive, antes de terminar minha graduação. Eu estudei na mesma escola em que eu trabalho atualmente. E lá, antes de eu entrar lá, o professor não fazia treinamento algum de redação, tanto que eu nunca tive uma aula de redação quando eu estudei. Só que quando eu entrei, eu sempre tive muito essa preocupação a respeito de dar aulas de redação, fazer esse treinamento com os alunos pela relevância da redação em si. O Certo. problema é que eu não tive esse treinamento, então eu tenho muita dificuldade e sempre procuro adquirir conhecimentos relativos à redação para ajudar meus alunos. Só que o outro professor da minha escola, todas as aulas que eu dou, ele leva abaixo. Porque na nossa escola nós temos a disciplina de português e temos a disciplina de produção de texto, separadas. Eu era professora de português e ele era professor de produção textual. Eu dava a aula da redação seguindo a estrutura do Enem, de introdução, dois desenvolvimentos, conclusão, mas quando ele chegava na sala de aula, ele dizia para o aluno que uma redação Enem bem feita deveria ter, no mínimo, 5 parágrafos. 5? 5 parágrafos. E a metodologia dele de ensinar a redação ele coloca um parágrafo e os alunos devem desenvolver esses parágrafos a partir do que ele fez. Uma vez, ele colocou um parágrafo de conclusão que nem sequer era do modelo Enem. Não era uma conclusão que tinha os 5 elementos que a proposta de intervenção do Enem pede. Então, o que eu percebo é que ele não tem toda essa curiosidade em conhecer a estrutura do Enem para levar o aluno realmente a adquirir uma nota que seja proveitosa. Então, Entendi. todo o trabalho que eu tenho feito, apesar da minha inexperiência, acaba se perdendo quando a minha aula choca com a aula dele. Entendi. E Aí, pode falar. O nosso governador também, ele tem incentivado muito a educação. Porque nós estamos, se eu não me engano, em primeiro lugar no Nordeste e a intenção dele é ser o primeiro do IDEB no próximo ano.
Ele tem cobrado muito dos professores das escolas e tem premiado os alunos que têm tirado nota alta. Tanto que uma aluna minha do ano passado recebeu um salário mínimo devido à nota dela do Enem. Só Olha, aluna que sua, parabéns pelo seu a trabalho. aluna minha, ela era maravilhosa, ela, tanto pelas nossas aulas como ela procurava aulas por fora também, era muito esforçada. E ela acabou sendo premiada com várias medalhas, tanto que ela passou na Olimpíada de Português do Estado, ganhou medalha de ouro, e foi medalhista também na Olimpíada na OP, a Olimpíada Nacional, ganhou medalha de prata. Muito esforçada, minha aluna. Mas ela já era aluna minha desde o primeiro ano, então ela não teve esse choque de metodologia. Então, a escola pública tem pecado muito nisso, porque não traz esse treinamento. Nós não temos treinamento algum de correção de geração. Entendi. Além de nós só temos essas 3 aulas de português para dar literatura, redação e a gramática em si, o que é muito corrido, apesar das escolas estarem em tempo integral agora, essa falta de treinamento acaba prejudicando muito a gente e os nossos alunos. Então, não tem como a gente elevar o patamar deles a muito alto, principalmente porque a nossa cidadezinha ela é muito interiorana. Certo. A capital fica a quase 200 quilômetros. Entendi. Mas você Então, falou aqui, a sua então, aluna que ganhou o aqui. prêmio foi do município ou do governo? Oi? A sua aluna que ganhou o prêmio, que foi premiada, o prêmio veio do município ou do governo? Do governo do estado. Bacana. Ele tem incentivado muito, tanto que agora teve uma premiação do IDEP. Nossa escola ficou em 30º lugar, ele premiou em 50. Olha, que bacana. O pessoal do Nordeste se destaca, né? Em várias premiações, notas e tal. Ele E quando, tem sido todo esse incentivo para a educação, graças a Deus. quando você vem para a prova todo santo ano, para a sala de correção, para o meu curso? Eu espero que bem em breve, porque eu sou seletista. Então é sempre muito uma insegurança a respeito de salário. Ah, entendi. Agora eu estou estudando para concurso, que vai ter concurso esse ano. Fé em Deus eu vou passar. Eu estou ansiosa para conseguir entrar no curso. Bacana, espero que dê certo. A gente vai abrir boleto agora, gente. Hoje ou amanhã a gente vai mandar mensagem e logo vai abrir o corretor nota 1000 de novo, que ele tem um preço mais em conta, só para vocês saberem. Desterro, eu gostei muito de te ouvir, viu? E parabéns de novo pela sua aluna que foi premiada. Gostei muito da sua participação aqui, muito mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço pela chance de falar. Márcia, pode falar. Carol, eu quero pedir licença para você. Sim, Eu fiquei emocionada com a foto dela. sim, a fala dela, com certeza. Assim, o que eu gostaria de falar para você, Desterro, é que não desista. Porque, infelizmente, colegas de trabalho como esse professor, a gente enfrenta uma vida inteira. E ele está tentando te desmerecer, mas você tem um coringa, que é essa tua aluna que foi premiada. Então, você pode, né, assim, é uma sugestão que eu te dou, lógico, não tem nada a ver com isso, mas eu falo assim, você pode usar esse trunfo que você tem na mão, tá? Porque assim, ó, até pela postura antiética dele, você percebe o quanto ele é controlador. Porque como que ele quer ensinar o aluno a escrever se ele começa o texto ou se ele termina o texto pelo aluno? Então, não é só uma questão assim, ele tem uma questão de formação, né, que ele precisava ser trabalhado, ele não sabe, né, como se trabalha uma redação Enem, mas ele é uma pessoa que tem as dificuldades dele. E a gente, quando começa, igual você falou que você tem 7 anos, já é um chãozinho, sim. E, infelizmente, o que você passa hoje, eu já vivi na minha carreira. Quando a gente começa, a gente é cheio de gás, você quer inovar, você quer um monte de coisa, e sempre aparece, infelizmente, uma pessoa assim que quer te podar, mas não desista. E usa essa tua aluna como trunfo, porque
você sabe muito já, Na tá? verdade, o fato Né? dela correr atrás e o fato dela ter essa aluna premiada já é um incômodo para os colegas de trabalho. Exatamente. Né? Na verdade, Exatamente. uma vez eu fiz um vídeo, né? Era eu não citei o nome da pessoa, mas um professor da minha cidade que dá aula para alunos que fazem aula particular de redação comigo, ele já me criticou também. As pessoas me olham aqui nas redes sociais e tal, mas eu também sou criticada bastante. Ele falou: ah, sei que alguns de vocês têm aula com a Carolina, mas ele até falou que eu falo coisas equivocadas nas redes sociais. E ele tem uma postura parecida com a desse professor, sobre o qual a Desterro falou. De querer controlar mesmo, né? De querer fazer do jeito dele, enfim. E é bem desagradável, né? Lidar assim com colegas de trabalho. Mas a gente aprende a abstrair. Desterro, deixa eu só perguntar uma coisa. É cidade, o lugar onde você mora tem quantos mil habitantes? São alguns milhares, é uma cidadezinha pequena. Que a nossa cidade ela foi desmembrada de outra cidade maiorzinha, chamada Castelo do Piauí, que é mais conhecida. Nossa cidade é tão pequena que quando nós chegamos na capital e falamos dela, ninguém conhece, que é Juazeiro do Piauí. Aí todo mundo pensa que é Juazeiro do Norte ou Juazeiro da Bahia. É minúscula a cidade. Ah, entendi. O Mas referido é próxima de outras cidades. é sim, ela fica entre Campo Maior e Castelo do Piauí. A mais próxima é Castelo, que ela foi desmembrada de Castelo. Entendi. E a distância da sua cidade para Castelo é quanto tempo? É 15 minutos. Você já pensou em fazer seu nome por aí como professora de redação? E já, mas eu tenho essa dificuldade por causa do treinamento, que eu ainda não fiz o treinamento. Mas Ah, eu tenho sim, interesse, é uma área que eu admiro muito. Tanto que, por essa dificuldade que eu tenho, eu faço as correções usando duas inteligências artificiais. entendi. Mas eu sempre pego a correção da inteligência artificial e trabalho em cima dela. Faço correção gramatical, sugestões a respeito do uso dos repertórios. Então, tenho muita essa dedicação realmente em ensinar os meus alunos a fazerem um texto produtivo. Entendi. Entendi. Parabéns pelo trabalho, pelo Gostaria, inclusive, de agradecer a Márcia pelas palavras. São palavras que abrandam meu coração, pra falar a verdade. Porque pela experiência, pela falta de experiência da gente, a gente acaba escutando muitas coisas. Esse professor, ele atua há mais de 20 anos na sala de aula e ele gosta sempre de me dizer que ele conhece um livro de cor e salteado. É isso que ele diz. Já tem muita experiência, então ele já conhece todos os conteúdos de um livro na prática ali, né? Então, quando houve a reformulação do currículo do Piauí, em que os livros já não vêm mais combinando com o currículo, ele sentiu muita dificuldade porque ele não tem esse hábito de fazer pesquisa, de trazer material externo para os alunos. Acaba dificultando muito a reclamação dele, né? Porque é um professor que já está muito relaxado no seu serviço e acaba menosprezando o trabalho da gente. Eu sou nova assim na sala de aula, mas é praticamente o que eu sei fazer. Eu não me vejo em outra área, não sei a área da educação. E eu espero muito contribuir com os meus alunos, sim, para que algum dia eu consiga levar um deles à nota 1000. A aluna do ano passado chegou bem pertinho, mas eu Olha, tenho fé que sim, eu vou levar um aluno nota 1000. parabéns, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Muito bom. Desterro, o seu colega aí, você sabe qual é o maior problema dele? Quem sabe tudo não tem espaço para aprender. E você tem espaço para aprender, por isso que você está crescendo. E é isso que incomoda ele. Obrigada. Pessoal, alguém tem mais dúvidas? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? Então, respondendo à pergunta, houve mudanças na correção de redação do Enem? Não, nenhuma mudança. Não tivemos. Se houver, a Sebrasp vai ter que falar
seja por meio da cartilha do participante, seja por meio do treinamento dos corretores de redação. E se alguém quiser participar do treinamento, lembrando, hoje é dia 12, tem até dia 15 para se inscrever lá no site da Sebrasp. Gente, eu já vou encerrando. Eu queria falar uma coisa para vocês, que todo sábado, por enquanto vai ser às 8 da manhã, mas eu vou... eu vi o link aí, Márcia. Na verdade, saiu um link, uma notícia mais recente do que essa, agora em 2025. Então eu ia te perguntar se era essa. Tá. Deixa eu abrir aqui a notícia que saiu. Vou compartilhar aqui a notícia mais recente que saiu sobre essa questão de fórmula pronta. Tá aqui, ó. Fórmulas prontas, nota 1000, viram armadilha na redação do Enem. Especialistas enxergam queda nas notas e defendem repertório genuíno, leitura e prática constante. Aí a notícia fala assim: a estudante Júlia quer cursar medicina, está em sua segunda tentativa no vestibular. No primeiro ano do ensino médio, seguiu a cartilha das chamadas fórmulas nota 1000, estruturas decoradas, vendidas em apostilas e vídeos, e se frustrou. No começo, tentei usar modelo pronto, não dá certo, é uma grande falácia. No cursinho objetivo, onde Júlia estuda, a professora Maria Aparecida Custódio transforma a primeira aula do ano em um alerta contra fórmulas. Jamais trabalhamos com esqueleto de redação. Já chego demolindo qualquer frase pronta, nota 1000 garantida. Beleza. Aí, aqui fala nesse parágrafo que os modelos ou fórmulas prontas têm sido uma forma de ganhar dinheiro. E aqui fala que professores e ex-corretores afirmam que em 2024 a banca passou a marcar mais de perto esses textos engessados. Olha só, em nenhum momento vocês vão ver nessa notícia falando assim que a banca descontou 40 pontos na competência tal por usar esse modelo. Entraram na mira estruturas repetidas, repertórios forçados, superficialidade. Gente, mas peraí, isso aqui... repertórios forçados. Vamos pensar aqui, estrutura repetida. A tipologia textual do texto dissertativo argumentativo, ela não muda. Vai ser introdução, desenvolvimento, conclusão. A gente não tem um gênero textual, a receita de bolo, a estrutura dela não muda. A bula de remédio, a estrutura não muda. Eu não acho nem válido ficar falando assim da parte de estrutura de tipologia, porque os gêneros textuais, eles têm a sua forma fixa ali e acabou. E a gente não fica questionando isso no dia a dia. Repertórios forçados, esse sim. Você tem que olhar se o repertório está produtivo ou não. Inclusive, eu achei essa matéria um pouco, sei lá. Uso excessivo de palavras genéricas como problemático e empecilho. A gente não precisa de sinônimo para se referir ao tema ou problema. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui, quero levantar uma outra questão com vocês. Já estou acabando já. Eu queria falar uma outra coisa. Quando o aluno vai colocar os operadores argumentativos, lá no segundo argumento, o que ele costuma usar? Que palavra que ele costuma usar? Além disso, ademais. Disso, ademais, as duas principais. Aí eu pergunto para vocês, a gente tem muitos sinônimos para essas palavras? Não. Não. A gente acaba repetindo essas palavras. Aí eu pergunto para vocês, é natural dentro da linguagem, todo o nosso discurso, toda a nossa fala, ela é sempre repetição de outras coisas que já foram faladas. A gente não fica o tempo todo produzindo nada original. E se houvesse 100 maneiras de dizer ademais e além disso, a gente teria que dominar essas 100 palavras. Qual o problema do aluno repetir o conectivo na hora que ele começa o parágrafo?
Qual o problema dele usar problemática e empecilho para evitar a repetição de outra palavra? E eu acho que quando saem essas notícias, gente, sai também muita abobrinha, sai também muita coisa desnecessária. Por quê? O nosso vocabulário, a gente tem ali um número de palavras limitadas. Então, ele usou além disso, ademais, que todo mundo usa. É lógico, é o que é o conectivo quando você de acréscimo, quando você vai acrescentar um outro argumento, e não tem nada, não tem nenhum problema nisso. Eu não vejo problema em usar essas palavras aqui. A gente viu ali na redação, o aluno usou revés. É claro, ou ele usa isso, ou ele repete. E se ele repetir, ele não perde ponto na competência 4. Então, eu acho que essa matéria deveria ter focado nos repertórios forçados, na falta de produtividade dos repertórios. A matéria traz essa coisa, mas a matéria se esquece de falar também do que nós acabamos de conversar aqui com a Márcia e com a Desterro. A matéria não foca na má formação dos alunos, no que diz respeito ao ensino de redação. A gente não fala a respeito do fato de que desde o fundamental o aluno deveria ter aula de redação e muitos não têm. A gente só foca aqui, nos modelos prontos, né? Aí aqui, para os especialistas, esse foi o principal motivo da queda nas notas máximas. Termos ser buscados que o aluno nem sempre demonstra dominar. É verdade, às vezes ele põe lá uma palavra que ele achou bonita, que ele viu na redação nota 1000, mas em nenhum momento a gente tira ponto disso. Aí o próximo parágrafo fala que isso aqui tudo foi o principal motivo de queda das notas máximas, mas não foram todos esses fatores. Essa matéria não traz os corretores que em 2023 relaxaram na correção, os corretores que não conseguem identificar os 5 elementos na proposta de intervenção e dá 160 para o aluno quando deveria dar 200. Aí fala aqui que em 2024 o número caiu para 12. Caiu, por quê? Porque aqueles problemas que aconteceram no treinamento de 2023 não aconteceram mais em 2024. Então, a Sebrasp, ela melhorou de 2023 para 2024. Ô, Carol, ontem, na nossa aula da sala de correção, da redação da sua aluna, você lembra que ela usou o banalizar lá? Que era uma escolha lexical inadequada, foi? Isso. Talvez até fiquei pensando, aquela menina pode ter usado o banalizar, lembrando da banalização do mal, da Hannah Arendt. Talvez ela tenha visto isso em algum lugar, e sem saber, né, o significado real da palavra, ela usou a palavra no texto. Exato. Né, assim, e aí, eu coloquei no bate-papo ali, porque eu já falei muito hoje, que eu achei a matéria tendenciosa, porque assim, fala o nome de uma escola particular, que a professora concorda com a aluna, que os modelos coringa não, assim, os modelos coringa não dão certo, né? Primeiro tem a fala da aluna, depois tem a fala da professora com o nome da instituição que ela trabalha, né? Então isso me fez pensar numa coisa tendenciosa, sabe? E quando ele fala ali, eu vou ser bem meio arrogante, vou corrigir o jornalista. Ele falou assim, ele escreveu assim, de acordo com alguns especialistas. Quais? Quais especialistas concordam que esses foram os problemas que geraram menos redações nota 1000? Né, ele citou o nome de algum especialista? Não cita nome de especialista. Você tem razão. Agora, eu queria mostrar para vocês o que o MEC falou nessa reportagem. Olha, procurado pela Folha, o INEP afirmou que os critérios de correção da redação do Enem estarão detalhados na cartilha do participante de 2025, a ser publicada em breve. Segundo o Instituto, a avaliação valoriza repertório sociocultural compatível com a formação educacional e as experiências de vida dos candidatos, em articulação, aqui está falando da produtividade, com o tema proposto. O INEP não respondeu às perguntas enviadas sobre o aumento da rigidez na correção
ou a rejeição a modelos decorados. Isso diz muita coisa. É o que eu falei. Em nenhum momento a banca falou assim, olha, tira 40 pontos se o aluno usar modelo Coringa. O INEP não se manifestou. Ele não se manifestou por quê? Porque, segundo os corretores, não foi tirado ponto na banca de quem usasse isso. E será que vai mudar? Aí é o que eu falei. Vai mudar isso aqui? Vai ter que mudar a formação dos corretores também. E por R$3, né? Eu não sei. Eu não acredito que vá haver essa rejeição ou alguma mudança muito grande, muito significativa no treinamento dos corretores. Mas, enfim, o que a gente precisa fazer agora? Tomar cuidado com as fake news, esclarecer para os alunos que ainda não houve mudança na correção, continuar fazendo a nossa parte, né? E ser bastante crítico com as notícias que saem. Gente, então é isso. Alguma dúvida? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu vou encerrar, porque 14h a gente vai ter a oficina de como elaborar temas de redação. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Todo sábado a gente vai ter live fechada, assim, numa sala gratuita e aberta, mas para você ter acesso, você tem que estar nos grupos de WhatsApp. Então, é isso. Muito obrigada por estarem aqui. Espero que tenha contribuído um pouco. Isso aqui vai para o YouTube depois. E até à tarde, para quem for participar mais tarde, gente. Bom fim de semana para todos e até mais. Até. Até a próxima.